Olá, queridos, Shabbat Shalom, graça e paz a todos. Como é que vocês estão? Pois é, hoje vai ser diferente dos outros vídeos. Nós vamos para a palavra. E algo interessante que nós vamos lançar aqui vai ser divisor de águas para muitos, porque muitos não têm o conhecimento do que nós vamos falar agora. Tem muitas, até professores de teologia de Antigo Testamento, que não se atentaram ou não falam a respeito do que nós vamos falar aqui hoje. E nós vamos entrar na palavra fazendo uma pergunta. Jesus foi revelado no Novo Testamento? Como assim, Carla? Revelado no Novo Testamento? Ele era um mistério oculto. Lá no Antigo Testamento não se falava de Jesus, mas ele estava presente. Estava mesmo. E nós vamos hoje falar sobre ele estar presente no mistério. Ele era um mistério oculto no deserto, lá junto com os hebreus naquela época que eles estavam na caminhada deles para Nova Canaã. Então vamos lá. Nós sabemos que Jesus é o nosso pão da vida. Nós sabemos que Jesus é a nossa rocha eterna. E também sabemos que ele é a nossa água viva. Tem vários textos bíblicos que fazem essa referência. Tá, Carla, qual está sendo o seu mistério até aí? Tudo isso eu já sei. Sim, você já sabe. Mas o que você não sabe, que você só vai descobrir lá no finalzinho, é que era Jesus. Hã? Não, Carla, não é possível. Vamos ver? Qual é a referência lá no deserto da representação misteriosa, né, o mistério de Jesus lá como o pão da vida? Sabe quem era? Maná. Como assim, Carla, maná? O maná é um símbolo alegórico, mas com uma verdade literal de que Jesus é o pão da vida. E qual era o pão da vida naquele momento no deserto? O maná. Vamos ao texto? Lá em Êxodo 16, 4 e o versículo 15 falam assim: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei cair pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. O texto ainda vem explicando sobre algumas coisas do maná, mas o que é importante é essa parte. E lá no Novo Testamento, tudo a gente vai falar nesse vídeo, gente, falando sobre Antigo Testamento e provando no Novo Testamento o que a gente está falando é real, que se comprova que é Cristo, tá? Então vamos lá. Em João 6,58, este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste, aí quem está falando é João, tá? Deste pão viverá para sempre. Vamos fazer aqui uma pausa para raciocinar. Por que os antepassados morreram comendo maná se Jesus é representado pelo pão da vida? Nós vamos ver num texto mais adiante que Deus não se agradou daquele povo naquele momento e por isso eles morreram. Então nós vamos entender disso mais adiante, não vai ficar sem esclarecimento, tá? Então o que a gente tem que saber é que Jesus é o pão e quem comer dele viverá para sempre, tá? Isso aí é muito importante. E vou abrir uma aspas aqui também. No próximo vídeo sobre as curiosidades bíblicas,
nós vamos falar sobre o maná, o que é, o porquê e quais as consequências, tá bom? Então, nos espere no próximo vídeo que nós vamos falar sobre o maná, tá bom, queridos? Mas na questão da curiosidade bíblica, tá bom? Agora fecha aspas e voltamos para o conteúdo. Então, nós falamos do pão da vida, tá? Agora nós vamos falar sobre como Jesus era rocha. Nós sabemos que em alguns textos bíblicos também dá essa informação, que Jesus é a rocha eterna. E vamos provar que esta rocha também era um mistério oculto lá no deserto. Nós sabemos que o povo hebreu, desde que saiu do deserto, do Egito, eles se lamentavam demais, gente. O povinho para lamentar era o povo hebreu. Moisés teve muita paciência com esse povo, gente. Às vezes eu tento me imaginar, é claro que Deus capacita, né? A gente, assim, humanamente falando, eu fico tentando me imaginar no lugar de Moisés. Gente, ele teve muita paciência. E muitas das vezes que o povo, sabe, tirava ele do sério, ele ainda orava e intercedia pelo povo, porque às vezes Deus, né, queria ser mais firme com aquele povo. E Moisés, ele estava sempre intercedendo pelo povo, mesmo o povo sendo reclamão. Isso dá um exemplo de como Jesus é com a gente também, né? A gente reclama tanto da vida, a gente tá sempre se queixando de tudo e Jesus está ali sempre intercedendo por nós, até hoje, né? Nós temos certeza disso. Então, voltando aqui, o povo estava reclamando que não tinha água, que eles iam morrer, que eles preferiam estar no Egito, porque no Egito comia romã, comia uva, né, comia com carne, e ali eles estavam morrendo de fome, que não sei o quê. E no ouvido de Moisés não sabia o que fazer. Então ele se retirou junto com Arão da assembleia que eles tinham feito para reclamar, e eles foram para frente da tenda do encontro, e lá se prostraram-se em terra. Isso tá, gente, o que eu estou falando, eu já estou falando explicando o texto bíblico, mas está em Números 20, versículo 6 a 8, tá? Eu já estou só dando já essa pincelada aqui, mas é exatamente isso. E Deus aparece em glória para eles e fala o seguinte: pegue a sua vara com seu irmão Arão, reúna de novo a comunidade diante daquela rocha e fale. Queridos, fazer mais uma observação aqui. Quando o Senhor fala para Moisés, fale com aquela rocha, uma rocha que existia lá, ele em momento algum falou assim: pega a sua vara e bata na rocha. Ele falou, fale, porque Deus queria mostrar o poder dele, de só Moisés falar e a rocha jorrar água. Mas Moisés estava tão estressado com o povo que ele bate na rocha, né? Isso foi um motivo que Moisés não pôde acompanhar o povo até a terra prometida. Nós vamos entender mais adiante por que, só porque ele bateu na rocha. Mas, gente, se a gente está falando aqui, se a rocha é uma representação de Cristo, né? Acho que já dá para entender por que Moisés não pôde ir, né? Mas a gente vai falar sobre mais adiante. Então, Deus fala: vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. E aí também no texto de Salmos 78:35 fala o seguinte: lembravam-se de que Deus era a rocha e de que o Deus Altíssimo era o Redentor. Queridos, quem é o nosso Redentor? Jesus. Ele era a rocha e era o Redentor. Jesus é o único Redentor, porque ele que morreu na cruz por nós. Tá bom? Então é só para vocês entenderem, tá?
Isso tudo que nós estamos fazendo é uma hermenêutica. O que é hermenêutica? É um mistério desvendando outro mistério, é uma interpretação bíblica, a Bíblia interpretando a própria Bíblia, tá bom? Então vamos lá, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, temos o texto de 1 Pedro 2, versículo 4, que fala o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Isso foi falado em 1 Pedro, mas 700 anos antes de Cristo, Isaías também fala algo parecido. Vamos lá ver? Por isso, diz o soberano, o Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Viu a importância da rocha? Viu a importância que Jesus tem na nossa vida? E como ele, desde o início, estava com o povo hebreu? Exatamente. Vamos mais adiante. E também lá em Atos 4, no versículo 11, diz o seguinte: este Jesus é uma afirmação, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Quem foi que rejeitou a pedra? Quem eram esses construtores? Os judeus, né? Eles não rejeitaram Jesus? Pois é. E que tornou a pedra angular. Viu? Então aqui nós vimos que Jesus é o pão da vida, no maná, lá no deserto, que Jesus era aquela rocha que Moisés feriu, né? E agora nós vamos para Jesus era a água viva. Vamos provar isso? De novo, lá naquele texto de Números 20, só que alguns outros versículos nós vamos acrescentar, é o 7, o 10 e o 11, fala novamente que o Senhor diz a Moisés para pegar a vara junto com Arão e reunir o povo ali para poder pegar a vara, estender a vara e falar à rocha que ela verteria a água. E ali teria água tanto para o povo beber como para o rebanho beber. E aí Moisés fez exatamente isso até uma certa parte. Ele pegou a vara, foi até o povo, só que na hora, em vez de falar para a rocha, ele fala assim: escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Ele já estava estressadíssimo, né? E então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes. E jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam daquela água. Mas ele bateu na rocha. Mas a rocha não era Jesus? Entenderam agora? Lá em Salmos 105, 41, fala o seguinte: ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto. Mais uma prova. Mais uma prova. E agora, queridos, como eu disse, Carla, tá? E aí? Agora eu vou dar um texto muito importante que vai esclarecer. Se você não entendeu, você vai entender mais ainda por que da importância desses textos todos que eu dei para vocês. As pessoas não comentam sobre esse fato, que Jesus era, porque assim, Jesus era mistério oculto, gente. Ninguém falava de Jesus até então. Então, a gente está querendo mostrar, porque assim, é um assunto muito longo, porque Jesus está desde o início da criação como verbo. Mas aí é outro assunto. E ali no deserto ele estava com o povo, ele acompanhava o povo dessa forma, que nós já falamos aqui. Mas o texto que eu vou falar agora vai fazer que tenha uma clareza maior na sua mente. Lá em 1 Coríntios 10, de 1 a 4, fala o seguinte: porque não quero, irmãos,
que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando do povo hebreu. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Agora, ponto-chave. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. Pois é. E qual era o alimento espiritual? Maná. E beberam da mesma bebida espiritual. Qual era a bebida espiritual? A água. Pois bebiam da rocha espiritual. Exatamente. Tudo era representação espiritual. Que seguiam. E essa rocha era Cristo. Gente, essa rocha, ela não era fixa. Ela seguia o povo. Gente, olha que mágico. Como, assim, humanamente dizendo, pra gente é impossível. Onde uma rocha vai ficar saindo do seu lugar o tempo todo, seguindo um povo e ainda jorrando água? Gente, é uma coisa muito surreal pra gente. Humanamente impossível. Só estando lá pra ver, né? E o povo estava sempre presente com os mistérios de Deus, com as maravilhas que Deus dava àquele povo. E eles eram reclamões, né? Reclamavam de tudo. A gente também faz isso até hoje, né? Às vezes, porque assim, a vida do cristão não é tão fácil assim. A gente reclama de tudo, tudo. Mas Deus não dá, como é que se fala? Deus não dá pra gente algo que a gente não possa realizar. Se Ele dá, nós vamos conseguir. Ele deu ao povo hebreu, ele queria dar a terra, né, Canaã. Era um deserto? Era um deserto, mas Deus deixou faltar alguma coisa para eles? Não. Eles tinham a nuvem que protegia eles do sol, eles tinham a coluna de fogo que aquecia e clareava o deserto à noite. Olha só, a rocha os acompanhava, dando água. O maná descia dos céus. Eles não faltavam assistência. Não era que nem no Egito, que tinha fartura de tudo, mas eles eram escravos. A terra não era deles. E a gente, às vezes, muitas das vezes, nós somos assim também. Quando a gente está no mundo fazendo coisas erradas, as coisas parecem maravilhosas, né? E eu tinha mais dinheiro, nossa, eu saía mais, agora que eu virei cristão, putz, agora me falta um monte de coisa, é sempre uma luta, um sacrifício, mas Deus não te deixa faltar nada, querido. Ele não deixa. Sempre vai ter uma nuvem cobrindo o sol vai estar ali, mas Deus vai te estar te protegendo. Vai ter uma coluna de fogo que ilumine os teus caminhos, vai ter uma água viva para você beber. E diz que todo aquele que beber terá vida eterna, todo aquele que comer terá vida eterna, e que Jesus é a nossa rocha eterna. A gente tem que construir em cima desse alicerce seguro os nossos sonhos. É ali que a gente tem que colocar. E aqui, que eu ia fazer uma observação, lá no versículo 5 de Coríntios, fala assim: contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Por isso que, naquele texto que falam que, aqui ó, no versículo 1, que fala assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados tiveram... não é esse aqui. É de João mesmo, 6,58, que fala que... Deixa eu ir lá pro texto, só para falar não ficar dúvidas, né? Espera aí rapidinho. Que ele fala: este é o pão que desceu do céu, os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aqueles que se alimentam deste pão viverá para sempre. Eles morreram porque Deus não se agradou daquele povo. Mas não quer dizer que Deus não é o pão da vida.
e que Deus vai dar vida eterna para todos aqueles que se alimentarem dele, beberem dele. Não tem a ceia do Senhor, que a gente come o pão sem fermento e bebe o suco de uva que representa o sangue de Jesus? Pois é, ele fala que quem não participar não tem parte com ele. Então, queridos, espero que tenham gostado do conteúdo. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus queridos, para esse vídeo alcançar a muitas pessoas. Eu espero que o Papai do Céu continue, iluminando a minha mente, para que eu possa trazer palavras boas para todos vocês e que também me edifica muito, tá bom? Compartilhem, curtam, espero que tenham gostado do conteúdo. Um beijo para todos vocês, queridos.